Foi numa quinta-feira qualquer que o encontrei. Encolhido nos degraus de concreto em frente a uma casa que já não abrigava vida havia semanas. A tinta descascava das paredes como pele ressecada, as janelas eram buracos escuros, e o lugar inteiro exalava abandono. Mas ele continuava ali. Um cachorro de pelagem marrom e creme emaranhada, costelas marcando os flancos, olhos fixos na entrada vazia da garagem, como se esperasse um carro que jamais voltaria. Não latia, não implorava, apenas aguardava. Parei de andar, nossos olhares se cruzaram, e algo dentro de mim se partiu. Achei que fosse apenas ajudar um animal naquele dia, dar comida, encontrar um lar, seguir minha vida. Mas 3 semanas depois, quando finalmente rastrearam o microchip e descobri a verdade sobre quem o deixará ali e por que, tudo o que eu acreditava desmoronou. Isso não é só uma história de resgate. É sobre o que acontece quando lealdade encontra traição. E o que eu descobri mudou a nós dois para sempre. Era uma daquelas tardes de fevereiro em que o frio não apenas congela, mas morde. Dias em que a gente anda depressa, cabeça baixa, mãos afundadas nos bolsos, só querendo chegar em casa. Tomei um atalho pela rua Maple, um caminho que já havia percorrido inúmeras vezes sem prestar atenção. Um bairro comum, casas antigas, nada de especial. Mas naquele dia, algo me fez erguer os olhos. A residência no fim do quarteirão. Nunca a tinha notado antes, mas agora era impossível ignorá-la. O gramado estava tomado por mato alto, ervas daninhas brotando entre as rachaduras do asfalto da entrada. A caixa de correio transbordava, folhetos espalhados pelo chão. As janelas, escuras e vazias. E ali, bem no primeiro degrau, havia um cachorro. Não era filhote, mas um animal adulto. A pelagem, uma mistura de marrom claro e creme sujo, estava toda embolada, como se não fosse escovada há meses. Tão magro que dava para contar as costelas sob o pelo. Mas o que me fez parar não foi sua aparência, e sim a maneira como estava sentado. Não perambulava em busca de comida, não arranhava a porta, não gemia. Apenas permanecia imóvel, olhando fixamente para a entrada da garagem, como se esperasse alguém. Fiquei parado na calçada, a uns 6 metros de distância, observando-o. Aos poucos, ele virou a cabeça e me encarou. Seus olhos eram de um castanho profundo, cansados, nem agressivos, nem exatamente assustados. Apenas vazios. Como se tivesse sido decepcionado tantas vezes que já não tinha forças nem para ter esperança. Continuava ali, esperando. Não sei explicar, mas aquele olhar me atingiu com uma força que eu não sentia há muito tempo. Não sou de cachorros, quero dizer, gosto deles, mas nunca tive um. Sempre me convenci de que era ocupado demais, despreparado demais, sei lá. A verdade é que passei boa parte da vida adulta evitando qualquer coisa que exigisse muito de mim. Relacionamentos, compromissos, responsabilidades. Por que se eu estragasse tudo? E se decepcionasse alguém? Mas ali, diante daquele animal que já havia sido decepcionado da pior forma possível, não consegui simplesmente ir embora. Aproximei-me um passo. Ele não se mexeu, não abanou o rabo, não rosnou. Apenas me observou com aqueles olhos exaustos e sofridos. Ei, amigo, falei baixinho, minha voz soando alta demais no silêncio da rua. Você tá bem? Ele piscou uma vez. Devagar. Até isso parecia custar esforço. Foi então que notei a tigela de comida ao seu lado. Vazia, completamente seca. Havia uma coleira velha e desbotada em seu pescoço, mas sem plaquinhas, sem nome. Alguém o deixará ali, e pelo estado das coisas, fazia semanas. Um nó se formou no meu estômago. Quem faz uma coisa dessas? Quem abandona um cachorro como se fosse um móvel velho que não quer mais? Fiquei ali por um bom tempo, apenas olhando para ele, e ele para mim. Não sabia naquele momento, mas aquele instante, aquele único olhar entre nós, estava prestes a me arrastar para algo que eu jamais imaginara, algo que me testaria de maneiras que eu não podia prever. E o que descobri 3 semanas depois, sobre o motivo real de ele estar ali esperando, ainda me assombra todos os dias. Ele esperou por alguém que o abandonou. Não desistiu.
Se essa história toca você e quer ver mais resgates como esse, não o deixe para trás também. Basta um clique. Dei mais um passo. Depois outro. O barulho dos meus sapatos no concreto fez suas orelhas se mexerem, mas ele não fugiu. Continuou me encarando com aqueles olhos exaustos. Tá tudo bem, sussurrei, não vou te machucar. Quando estava a uns 3 metros de distância, ele finalmente se moveu, apenas virando a cabeça. Olhou para a porta atrás dele, como se conferisse, como se talvez, quem sabe, alguém fosse abri-la. Mas a porta permaneceu fechada, escura, morta. Ele voltou a me fitar e soltou um som, não exatamente um ganido, nem um rosnado, algo no meio. Um aviso? Um pedido? Não dava para saber. Parei. Não queria assustá-lo. Estava com medo, dava para perceber. O corpo todo tenso, pronto para correr se eu me aproximasse mais. Tudo bem, falei, recuando um passo. Entendo. Você não me conhece. Fiquei ali por mais um minuto, apenas observando. O vento aumentou, e ele tremeu. O corpo magro sacudia com frio. Algo se revirou dentro de mim. Não podia deixá-lo daquele jeito. Peguei o celular e liguei para minha vizinha, Sara. Ela tinha 2 cachorros e vivia postando fotos deles nas redes. Se alguém sabia o que fazer, era ela. Oi, pergunta estranha, comecei quando ela atendeu. Se você encontrasse um cachorro de rua, claramente abandonado, o que faria? Ela me disse para levar comida e água, sem forçar. Deixar que ele viesse até mim. E se não viesse, pelo menos teria algo para sobreviver até eu decidir o próximo passo. Desliguei e olhei mais uma vez para o cachorro. Volto já, prometi. Não sei se ele entendeu, mas algo em seu olhar mudou. Quase imperceptivelmente. Corri para casa, peguei um pote com restos de frango da geladeira, enchi uma tigela de água e voltei quase correndo. O tempo todo, minha mente não parava de pensar, e se ele tiver ido embora? E se alguém já o encontrou? E se já estiver morto? Mas quando dobrei a esquina da rua Maple, ele continuava lá. No mesmo lugar, na mesma posição. Ainda esperando. Aproximei-me devagar dessa vez, estendendo a comida à minha frente. Olha, falei baixinho, trouxe uma coisa para você. Coloquei o pote a uns 2 metros dele e a tigela de água ao lado. Ele me observou o tempo todo, mas não se mexeu. Afastei-me, dando espaço. Ele encarou a comida por um longo momento, depois olhou para mim, depois de volta para a comida. Tá tudo bem, repeti, é para você. Ele não comeu. Apenas virou a cabeça de volta para a entrada da garagem, voltando a esperar por alguém que não viria. Fiquei ali por mais alguns minutos, torcendo para que pelo menos bebesse a água. Nada. Quando o sol começou a se pôr e o frio ficou mais intenso, forcei-me a ir embora. Olhei para trás 3 vezes no caminho para casa. Todas as vezes, ele continuava lá, esperando. Naquela noite, não consegui dormir. Só conseguia vê-lo. Tocando. Não falei nada. Apenas fiquei ali, deixando que ele sentisse que não estava sozinho. O choro parou depois de alguns minutos, mas ele continuou imóvel, como se o peso da espera o tivesse esvaziado por dentro. No dia seguinte, acordei com o som de unhas arranhando o chão. Ben estava de pé, farejando a porta da cozinha. Eu me levantei devagar, sem fazer barulho, e abri a geladeira. Peguei um pedaço de presunto e coloquei no chão, a alguns passos de distância. Ele olhou para a comida, depois para mim, depois de volta para a porta. Mas, pela primeira vez, não voltou a se sentar. Ficou ali, oscilando entre a fome e a lealdade. Você pode comer, falei, baixinho. Ninguém vai ficar bravo. Ele cheirou o ar, hesitou, e então, com um movimento quase imperceptível, abaixou a cabeça e deu uma lambida no presunto. Não comeu. Apenas provou. Mas foi o suficiente para que eu soubesse que estávamos avançando. Passei o dia inteiro tentando distraí-lo. Liguei a TV em um canal de natureza, na esperança de que os sons de pássaros e florestas o acalmassem.
Ele ignorou. Tentei brincar com uma bola de tênis, jogando-a suavemente na sua direção. Ele nem sequer olhou. Então, quando o sol começou a se pôr, fiz algo que não planejava, sentei no chão ao lado dele e comecei a falar. Não sobre comida, nem sobre sair da porta, nem sobre nada que exigisse uma resposta. Contei sobre o meu avô, Benny, como ele costumava consertar rádios antigos na garagem e como, mesmo depois de velho, insistia em subir no telhado para limpar as calhas. Contei sobre a primeira vez que vi neve, sobre o cachorro que tive quando criança e que fugiu, sobre como ainda procuro por ele às vezes, sem querer, quando passo por parques. Benny não se mexeu. Mas também não se afastou. Naquela noite, ele não chorou. Dormiu no canto da sala, encolhido, mas não mais na frente da porta. No dia seguinte, quando acordei, ele estava ao lado da minha cama, olhando para mim. Não sei quanto tempo ficou ali. Quando abri os olhos, seu focinho estava a centímetros do meu rosto, e por um segundo, achei que fosse latir ou recuar. Mas ele apenas cheirou meu cabelo, como se estivesse tentando me reconhecer. Bom dia, murmurei. Ele deu um passo para trás, mas não voltou para a porta. Foi até a tigela de água e bebeu pela primeira vez desde que chegará. Um gole. Depois outro. E então, como se tivesse tomado uma decisão, deitou-se ao lado do sofá, não mais de frente para a saída, mas de frente para mim. Não foi uma rendição. Foi uma escolha. E, naquele momento, soube que ele não estava mais esperando por eles. Estava começando a esperar por mim. Esperando por alguém que nunca voltaria. Fechei o laptop com cuidado, como se o barulho pudesse acordá-lo. Benny dormia encolhido no mesmo lugar, a respiração lenta, os ossos do quadril marcando sob a pele. A luz da lua entrava pela janela e iluminava o contorno de suas costelas, cada uma delas uma lembrança do que ele havia perdido. Não era só comida. Era confiança. Era o som de uma voz conhecida chamando seu nome. Era o cheiro de uma casa que já não existia. Levantei-me devagar, os pés descalços no chão frio. Fui até a cozinha e enchi um copo de água, mas não bebi. Fiquei ali, olhando pela janela, tentando entender como alguém podia amar um animal daquele jeito e, de uma hora para outra, simplesmente deixá-lo para trás. Não fazia sentido. Ou talvez fizesse. Talvez a vida não fosse feita de sentido, mas de escolhas impossíveis, como escolher entre pagar uma conta de hospital ou alimentar um cachorro. Como escolher entre salvar a si mesma ou salvar quem dependia dela? Voltei para a sala e me agachei ao lado de Benny. Ele não se mexeu, mas senti o calor do seu corpo, fraco, quase imperceptível. Toquei de leve no seu focinho, onde a pele estava rachada de tanto lamber. Ele abriu os olhos por um segundo, apenas o suficiente para me reconhecer, e então os fechou de novo, como se soubesse que não precisava mais ficar alerta. Você não vai mais esperar por ela, sussurrei. Eu prometo. No dia seguinte, acordei com o som de unhas arranhando o chão. Benny estava de pé, parado na frente da porta da cozinha, olhando para mim. Não era a primeira vez que ele me seguia até ali, mas era a primeira vez que ele parecia querer algo. Não era só curiosidade. Era necessidade. Você quer comer? Perguntei, apontando para a tigela. Ele não se moveu. Apenas continuou me encarando, como se eu devesse entender algo que ele não podia dizer. Então, de repente, ele se virou e foi até o canto onde eu guardava a ração. Parou ali, olhando para o saco, depois para mim. Foi quando entendi. Ele não estava com fome. Estava com medo. Medo de que, se eu abrisse o saco, ele fosse embora. Medo de que, se eu o alimentasse demais, eu também o abandonasse. Medo de que, no fim, ele não merecesse nada daquilo. Abri o saco devagar, deixando o cheiro da ração se espalhar pelo ar. Benny recuou um passo, as orelhas baixas, o rabo entre as pernas. Mas não fugiu. Ficou ali, tremendo, enquanto eu enchia a tigela até a metade. Pode comer, falei, me afastando para dar espaço. Ele não se aproximou. Não na mesma hora.
Ficou parado, olhando para a comida como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Então, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele deu um passo. Depois outro. E, quando finalmente abaixou a cabeça e comeu, foi como se estivesse quebrando uma promessa que fizera a si mesmo. No fim daquela tarde, decidi levá-lo para fora. Não para um passeio, ele ainda não estava pronto para isso, mas para sentar no degrau da varanda, onde o sol batia fraco no fim do inverno. Ben hesitou quando abria a porta, os olhos arregalados, o corpo tenso. Mas, depois de um segundo, ele saiu. Não correu. Não se escondeu. Apenas caminhou devagar, como se estivesse reaprendendo a confiar no mundo. Sentamos ali por um tempo, em silêncio. Ele farejou o ar, as orelhas se movendo para captar cada som. De vez em quando, olhava para mim, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali. E eu estava. Sempre estaria. Foi então que vi o carro. Um sedã azul, velho, com a pintura descascando nas laterais. Ele passou devagar pela rua, parou na frente da casa de número 428 e ficou ali, o motor ligado. Meu coração disparou. Não era a primeira vez que eu vi aquele carro. Era o mesmo que tinha parado ali no dia em que encontrei Benny. Levantei-me sem pensar, os dedos apertando a coleira que eu nem tinha colocado nele. Benny percebeu minha atenção e se levantou também, o pelo do lombo eriçado. Fica, ordenei, mas ele não obedeceu. O carro deu ré e estacionou. A porta do motorista se abriu, e uma mulher saiu. Alta, cabelo curto e grisalho, mãos enfiadas nos bolsos de um casaco surrado. Ela olhou para a casa vazia, depois para mim, e então seus olhos encontraram Benny. Por um segundo, ninguém se mexeu. Então ela deu um passo à frente. Esse é o cachorro da Claire, disse ela, a voz rouca, como se não a usasse há muito tempo. O Benny. Nunca ouvido antes, uma mistura de ganidos agudos e gemidos roucos, como se cada latido fosse um pedido de desculpas por ter duvidado, por um segundo sequer, que ela voltaria. Claire o apertava contra o peito, os dedos afundando no pelo sujo, as unhas roçando a pele dele onde as costelas apareciam sob a pelagem. Ela chorava sem fazer barulho, os ombros sacudindo em silêncio, enquanto Ben enterrava o focinho no pescoço dela, como se quisesse se enfiar dentro dela de novo, voltar a ser o filhote que ela carregava no colo quando a vida ainda fazia sentido. Eu fiquei parado perto da porta, segurando a coleira agora vazia, sentindo o peso do que acabará de acontecer. Não era só um reencontro. Era uma prova de que o amor, às vezes, é a única coisa que não se quebra, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Claire ergueu os olhos para mim, os cílios grudados de lágrimas, e tentou falar. A voz saiu engasgada, como se as palavras tivessem ficado presas no meio do caminho. Você, ela tossiu, limpou a garganta. Você salvou ele. Não era uma pergunta. Era um agradecimento tão profundo que parecia uma dívida. Eu balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Não havia palavras para aquilo. Benny finalmente se acalmou, mas não se afastou. Ficou deitado ao lado dela, o corpo inteiro pressionado contra o dela, a cabeça apoiada no colo de Claire, os olhos semicerrados, como se finalmente pudesse descansar. Ela passou a mão sobre ele, devagar, como se estivesse memorizando cada centímetro, cada cicatriz, cada pelo que havia crescido enquanto ele esperava. Eu não sabia, ela repetiu, mais para si mesma do que para mim. Jéssica disse que ele estava com um vizinho. Disse que estava bem. Havia uma raiva ali, mas também uma exaustão. Como se ela já soubesse, no fundo, que não podia confiar naquilo, mas tivesse escolhido acreditar porque era mais fácil. Porque doía menos. Ela mentiu, falei, baixo. Mas ele está aqui agora. Claire fechou os olhos por um segundo, como se absorvesse o peso daquelas palavras. Quando os abriu de novo, havia algo diferente neles. Não era mais só alívio. Era determinação. Eu vou sair daqui, ela disse, firme. Assim que eu puder, eu vou para casa. E ele vai comigo. Benny levantou a cabeça ao ouvir a voz dela, como se entendesse cada palavra.
Eu olhei para os dois, a mulher frágil na cama, o cachorro que não a abandonara nem por um segundo, e soube que ela estava certa. Eles se pertenciam. Sempre pertenceram. Vou ajudar, eu disse, antes mesmo de pensar. O que você precisar? Claire sorriu, um sorriso fraco, mas verdadeiro. E então, como se só agora se lembrasse de que eu estava ali, estendeu a mão livre na minha direção. Alex, ela disse, como se testasse o nome na língua. Obrigada. Eu apertei a mão dela. Era fria, mas o aperto era firme. Não era um adeus. Era um começo. Do lado de fora, o corredor do hospital parecia mais silencioso do que antes. A enfermeira que nos deixara entrar havia sumido, e a porta do elevador de serviço se fechou atrás de mim com um clique suave. Benny não estava mais ali para me lembrar do que importava, mas eu ainda sentia o peso dele contra minha perna, o calor do corpo dele quando se encolhia de medo, a confiança cega com que me seguirá até ali. No estacionamento, o ar estava gelado, mas eu não sentia frio. Tirei o celular do bolso e digitei uma mensagem para Jéssica. Claire sabe. Benny está com ela. E ele não vai a lugar nenhum. Enviei antes que pudesse me arrepender. Não era uma acusação. Era um aviso. Quando entrei no carro, o banco ainda estava quente. Liguei o motor, mas não saí do lugar. Fiquei ali, olhando para o prédio do hospital, as janelas iluminadas como olhos abertos na escuridão. Em algum lugar ali dentro, uma mulher e um cachorro dormiam juntos pela primeira vez em semanas. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também senti que tinha feito algo certo. Pisei no acelerador devagar, como se não quisesse acordar ninguém. O carro se afastou, e eu não olhei para trás. Nunca tinha ouvido aquele som sair dele antes. Era um misto de gemidos, choramingos e algo que quase se assemelhava a palavras. E Claire soluçava, abraçando-o como se ele fosse a única coisa que a mantinha viva. Me desculpe, ela repetia sem parar. Me desculpe, meu amor. Me desculpe. Benny se apertava contra o peito dela, enfiando-se entre seus braços como se tentasse desaparecer ali dentro. Fiquei parado junto à porta, observando, e não consegui conter as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Uma enfermeira apareceu atrás de mim no corredor. Virei-me, pronto para me desculpar, pronto para sair dali. Mas ela não estava brava. Também chorava. Olhou para mim, depois para Claire e Benny. Apenas assentiu uma vez, fechou a porta devagar e nos deixou sozinhos. Ele se encolheu ao lado dela na cama, a cabeça apoiada em seu peito. Claire passou a mão pelo pelo dele, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. Pela primeira vez desde que o encontrara, Benny parecia em paz. Parecia que estava em casa. Claire ergueu os olhos por cima da cabeça dele, o rosto marcado pela gratidão e por uma dor que não tinha conserto. Obrigada, sussurrou. Obrigada por trazê-lo de volta para mim. Assenti, sem confiar na minha voz. Ela ficou em silêncio por um momento, apenas segurando-o. Então disse, com a voz falhando, não sei quanto tempo vou ficar aqui. Os médicos dizem semanas, talvez meses. Engoliu em seco antes de continuar. Não consigo cuidar dele agora. Mal consigo cuidar de mim. Eu já sabia o que viria antes mesmo que ela perguntasse. Você pode ficar com ele até eu melhorar? Olhei para Benny. Para a maneira como se aninhava contra ela. Para os olhos dele, finalmente calmos. Sim, respondi. Claro. Ela sorriu, mas era o sorriso mais triste que eu já tinha visto. E, por dentro, uma voz que eu não conseguia silenciar sussurrava a pergunta que eu não queria fazer: e se ela não melhorar? As semanas que se seguiram foram as melhores e as piores da minha vida. Benny mudou. Aos poucos, pedacinho por pedacinho, ele voltou a viver. Começou a comer direito, a ganhar peso, as costelas pararam de aparecer, o pelo ficou mais macio, mais limpo. Passou a brincar com os brinquedos que eu comprava, lançando-os para o alto e saltando sobre eles como um filhote. Até começou a dormir na minha cama, encolhido aos meus pés todas as noites. Ele estava se curando.
E eu também. Eu não tinha percebido quanto estava sozinho até Benny preencher aquele espaço vazio. Voltar para casa e vê-lo abanar o rabo quando eu entrava pela porta mudou algo em mim. Fez com que eu me sentisse completo, como se alguém precisasse de mim. A cada poucos dias, eu o levava para visitar Claire. A equipe do hospital já nos conhecia. Aquela mesma enfermeira sempre fingia não ver, deixando que subíssemos até o terceiro andar. E toda vez que Benny via Claire, era como se aquele primeiro reencontro se repetisse. Ele pulava na cama, cobria-a de beijos, se enroscava ao lado dela como se nunca tivesse saído dali. Claire também estava ficando mais forte. A fala estava mais clara, conseguia mover o braço com mais facilidade. O médico dizia que ela estava tendo uma recuperação notável. Fiquei feliz por ela. De verdade. Mas também sabia o que aquilo significava. Uma tarde, cerca de 6 semanas depois daquela primeira visita, levei Benny ao hospital e encontrei Claire sentada em uma cadeira perto da janela, em vez de deitada na cama. Ela sorriu quando nos viu, um sorriso genuíno, cheio. Vão me dar alta na semana que vem, anunciou. Meu coração afundou e voou ao mesmo tempo. Isso é incrível, respondi, e era verdade. Vou morar com a minha irmã, Jéssica. Ela se sentiu péssima com o que aconteceu, mas quer consertar as coisas. Ela tem uma casa com quintal. Tem espaço para o Benny. Assenti. Não consegui falar. Claire me olhou, e vi compreensão em seus olhos. Você o ama, não é? Sim, admiti. Amo. Ele também te ama, ela disse baixinho. Eu percebo. Benny estava entre nós dois, olhando de um para o outro como se soubesse que estávamos falando dele. Mas ele ama mais você, completei, e minha voz falhou. Sempre amou. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas. Não quero tirá-lo de você. Você salvou a vida dele. Não, respondi. Eu só o mantive vivo até ele poder voltar para você. Uma semana depois, Jéssica me ligou. Pediu desculpas por 20 minutos seguidos, chorando, explicando, implorando perdão. Disse que entrou em pânico quando Claire teve o AVC, que não sabia o que fazer, que achou que alguém encontraria Benny. Eu não a perdoei. Não de verdade. Mas ouvi. Claire volta para casa amanhã, ela disse. Você pode trazer o Benny? Olhei para ele, dormindo no sofá. Ele estava comigo havia quase 2 meses. 2 meses de caminhadas, refeições e noites tranquilas juntos. 2 meses em que ele me ensinou o que significava estar presente por alguém. Sim, respondi. Eu o levo. Naquela noite, mal consegui dormir. Benny percebeu que algo estava errado. Ficou colado em mim, seu peso quente ao mesmo tempo um conforto e uma tortura. De manhã, arrumei as coisas dele. As tigelas, os brinquedos, o cobertor que ele adorava. Coloquei tudo em uma sacola e o levei para o carro pela última vez. Ele se sentou no banco do passageiro, olhando para mim como se soubesse. A casa de Jéssica era bonita, com um quintal grande e muito espaço. Vi Claire pela janela, sentada no sofá, esperando. Levei Benny até a porta da frente. Minha mão tremia quando bati. Quando ela abriu, hesitei. Então percebi uma coisa, Benny não precisava de mim para ser feliz. Ele precisava estar onde era mais amado. E Claire o amava. Sempre tinha amado. Obrigada, Claire disse, erguendo os olhos para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada por tudo. Assenti, coloquei a sacola no chão e saí antes que pudesse mudar de ideia. A volta para casa foi a mais longa da minha vida. Meu apartamento parecia errado quando entrei, silencioso demais, vazio demais. Fiquei esperando ouvir o clique das unhas de Benny no chão, o tilintar da coleira, o suspiro suave que ele dava ao se acomodar ao meu lado. Mas não havia nada. Apenas silêncio. Sentei no sofá, no mesmo lugar onde Benny costumava se enroscar, e deixei as lágrimas virem. Lágrimas de verdade, do tipo que eu não chorava havia anos. Do tipo que vem de algum lugar profundo e nos parte ao meio.
Eu tinha feito a coisa certa. Sabia disso. Mas saber não tornava a dor menos real. Os dias seguintes foram difíceis. Acordava e estendia a mão para afagar Benny antes de me lembrar que ele não estava mais ali. Voltava do trabalho e parava na porta, escutando, esperando por ele. Cozinhava e fazia comida demais, só para perceber que não precisava mais dividir. As pessoas me diziam que eu deveria arranjar outro cachorro, preencher o espaço, seguir em frente. Mas eu não queria outro cachorro. Queria Benny. E Benny não era meu para ficar. 3 meses se passaram, devagar, dolorosamente, mas se passaram. Aprendi a ficar sozinho de novo, a voltar para um apartamento vazio sem sentir que algo estava faltando. Comecei a dormir a noite inteira. A noite inteira sem acordar no meio, esperando sentir o peso dele aos meus pés, mas nunca parei de pensar nele. Até que, num sábado, encontrei um envelope na caixa de correio. Sem remetente, apenas o meu nome, escrito com uma letra trêmula. Abri. Dentro, havia uma foto. Benny, deitado num pedaço de sol no quintal de um lugar que eu não conhecia. O pelo brilhava. Os olhos estavam vivos. Ele parecia saudável. Feliz. Virei a foto. No verso, a mesma letra trêmula, ele ainda espera perto da porta às vezes, mas agora sabe que ela sempre vai se abrir. Obrigada por cumprir sua promessa. Fiquei olhando aquelas palavras por um longo tempo. Depois, sorri. Porque, finalmente, eu entendia, lar não é um lugar. Não são 4 paredes, um teto ou uma cama para dormir. Lar é uma promessa. A promessa de que você vai aparecer, de que vai ficar, de que não vai embora, mesmo quando é difícil. Benny me ensinou isso. Ele esperou semanas naquele degrau frio porque alguém havia prometido voltar para ele. E, mesmo quando essa promessa foi quebrada, ele continuou acreditando, continuou esperando. Quando o encontrei, fiz uma promessa diferente. Prometi que não o deixaria, que cuidaria dele até que não precisasse mais de mim. Cumpri essa promessa. Partiu meu coração, mas cumpri. E, ao cumpri-la, me tornei alguém que nunca imaginei ser. Alguém que não foge quando as coisas ficam difíceis. Alguém que aparece, mesmo quando dói. Não tenho mais Benny, mas tenho algo melhor. Tenho a prova de que posso amar alguém o suficiente para deixá-lo ir, para colocar a felicidade dele acima da minha, para fazer a coisa certa mesmo quando cada parte de mim queria ser egoísta. E esse é o tipo de pessoa que sempre quis ser. Olhei mais uma vez para a foto, para Benny, seguro, amado, em casa. E senti algo que não sentia havia meses. Paz. Ele me salvou tanto quanto eu o salvei. Talvez até mais. Benny esperou semanas por alguém que se importasse. Eu quase passei direto por ele. Se essa história tocou você, se acredita que toda alma abandonada merece uma segunda chance, não passe adiante. Assista, compartilhe, seja a pessoa que para e olha. Porque, às vezes, um único momento de cuidado muda 2 vidas para sempre.